Aqui. Então, é isso aí, estamos no esquema. Vamos começar a nossa primeira live sobre o tema expiações terrenas, né, Davi? A gente conversou bastante Isso. sobre isso. E o nosso tema, a gente vai abordar o livro Céu e Inferno, né? No capítulo 8 da história do Ismael Sligo. Não é isso, Davi? É, a pronúncia seria Ismael e Ismael? Nossa, Ismael, só que é soletrando. um, ele um israelita, né? Ele foi um israelita da cidade de Vilna, na Uhum. Lituânia, então por isso que ele tem esse nome. A gente vai falar um pouquinho. O tema Inspirações Terrenas é o capítulo 8 do Céu e Inferno, na parte segunda, aonde Kardec faz a análise de uma série de situações, né, de casos de espíritos que desencarnaram e eles estão contando então para nós como eles chegam no mundo espiritual e o que eles estão sentindo, o que eles sentiram, e contam a história do que sofreram. Então, o capítulo 8 é um capítulo muito interessante. Nós vamos falar dessa situação do Ismael, mas existem outras histórias que a gente pode abordar lá, né? Pode ler, pode entender. É bastante ilustrativo, serve como referência para a nossa discussão. E vamos trazer É. também outras coisas, né? Falar da abordagem que o Livro dos Espíritos traz, do próprio Evangelho, que fala um pouco sobre expiação, né? Então, é isso. Nosso bate-papo inicial aí sobre Espiritismo com esse tema inicial. Né? E tu tem tudo a calhar, por quê? A história desse cidadão, desse rapaz, isso a gente vai ter uma abordagem seguinte, porque se nós olharmos a vida dele como a nossa vida, a vida da humanidade, com só o olhar material, a gente acaba se perdendo, né? Não faz muito sentido. Então, com a introdução e a busca da história dele, quando a gente vai comentar algumas coisas sobre a história do Ismael, a gente vai ver a profundidade do que a reencarnação, a doutrina espírita nos ensina, né? Porque a vida dele, o preparo dele, as dificuldades, tudo existe uma causa, né, Davi? Então, o tema já é bem propício, expiações terrenas, né? Então, isso tem muito a calhar na história dele. E eu vou começar aqui, Davi, falando que ele era israelita, né? E antes de começar a falar sobre a história dele, vamos falar que foi numa uma reunião, na Sociedade Parisiense, na reunião mediúnica, que foi evocado o espírito dele. E lá descreveram a vida dele, né? O, da vida que ele passou, das pessoas que ele ajudou, porque ele foi uma pessoa muito caridosa. Ele ajudava muitas pessoas e ele foi um destaque na sociedade dele, né? E ele auxiliava muitos os pobres, os carentes. E eu achei muito incrível isso, que quando ele é evocado, descreve toda a vida dele, né? Os destaques, e ele com a sua humildade já chega falando o porquê de tudo isso, não é, Davi? Então, é bom a gente falar um pouco, assim, é claro que a indicação é para que as pessoas se sintam, assim, com vontade de ir lá no Céu e Inferno dar uma leitura, né? Nós vamos fazer uma síntese. Uhum. Mas é importante falar um pouco da história do Cisne, porque para que vocês possam se localizar, né, no contexto. O Cismel é um israelita que desencarnou no ano de 1865 e logo alguns meses depois Kardec evocou ele. Como eu falei, ele vivia na cidade
de Vizna, lá na Lituânia, e ele era uma pessoa assim, sem recursos, né? Perdeu os parentes relativamente cedo, vivia na vingança, mas todo o dinheiro que ele conseguia, das coisas que ele fazia para se autossustentar, né? O excesso necessário para ele se sustentar, ele utilizava para doação, fazia campanha, percorria a cidade buscando angariar recursos para as viúvas. As mulheres viúvas naquela época sofriam muito, para as crianças carentes, para os doentes. Então, ele era muito, assim, embora esses recursos financeiros, vivia nas ruas, ele era muito respeitado, tanto que na época do seu desencarne, quando ele desencarnou, a cidade de Vígina parou. Os comerciantes fecharam em homenagem ao trabalho que ele fazia, e muitas pessoas tiveram o acompanhamento do enterro nesse momento aí desse irmão caridoso, né, que buscava a caridade como forma de promoção e ajuda às pessoas. E ele passou por muitos sofrimentos, porque a vida na rua, né, você pode perguntar assim, mas o que que ele fez? O que que aconteceu? Ele escolher, e a gente escolhe as nossas provas, né? As circunstâncias, algumas circunstâncias de nossa vida são escolhidas, e isso ficou claro, responder às questões do Kardec. Ele escolheu exatamente vir numa religião israelita, numa região judia, que é um povo assim, perseguido, então, e numa situação financeira muito difícil, mal baratou quando recebeu de Deus, em encarnações anteriores, né, a riqueza como elemento da sua vida. Então, como ele malbaratou, como ele foi um tirano, né, ele tinha ele foi um príncipe, né, que regia, praticamente um rei que comandava e usou muito mal o que tinha. Então, passou 350 anos, Léo, 350 anos no mundo espiritual, antes de ser amparado pelos benfeitores e começar a sua reconstrução, um novo caminho, que passou exatamente pela escolha de vir na mendicância e ter uma vida totalmente voltada para os outros, né, para os seus irmãos. Então, essa é um pouco do Cismel. E fala mais um pouquinho aí sobre ele, Léo, que você queira, algum aspecto que eu tenha Né? esquecido. Essa é a história que ele conta lá no. Né? Não, você foi perfeito. E ele, como inúmeros outros exemplos de pessoas que não vivem para si próprio, como você citou a parte da financeira, todo o dinheiro dele era em prol do próximo e quase não sobrava nada para ele, só o necessário. E a gente vê hoje em dia as pessoas, a sociedade, se falar isso, alguém que faz isso é louco, né? É taxado como louco. Mas existem diversos, como esse Ismael, foi um apóstolo, né? Um apóstolo do amor, né? Que vive em prol das pessoas. E essas pessoas acabam se destacando porque elas acabam sendo incomuns, né? Porque o comum na nossa sociedade é viver para si próprio, cuidar dos seus entes, e olha lá. E quando surgem pessoas assim, elas são diferentes, né? Então a vida dele foi essa. E você citou uma coisa importante, porque as expiações que passamos aqui no nosso globo nada mais é do que a justiça divina. Quando eu citei que o médium foi falar a partes boas dele, elogiar, e ele humildemente reconheceu das limitações dele
explicou o motivo de por que tanto sofrimento e foi buscar lá no passado algo que ele desviou da lei de Deus, né? Desviou do caminho reto. Então, como você falou, ficou 3 séculos e meio na expiação, quando a consciência cobrou muito dele e Deus, na sua misericórdia, permitiu que ele viesse. E ele escolheu esse nível de encarnação e buscou viver, né? Viver o que ele aprendeu, que está na consciência de todos nós. Porque as pessoas buscam muito o exterior. Onde está escrito isso? Está na Bíblia? Está dentro de cada um. Só que a gente não tem muito tempo, né, para olhar para si e dar voz à consciência. E o Ismael, perdão, foi um exemplo claro da pessoa que ouvia essa consciência e fazia o que era correto. Que o correto é amar o teu próximo. E sem olhar a quem. Então ele viveu assim, auxiliando muita gente e mostra essa justiça de Deus que é perfeita, que corrige quem erra, não pune, corrige. É como se fosse um pai corrigindo o filho, né? Você não quer o mal do seu filho, ninguém cria filho só passando a mão na cabeça. Você instrui, você educa e na hora de repreender, você repreende, mas com amor, porque sabendo que aquilo ali é o melhor para ele. Então, a vida dele nos mostra muito, teve partes olhando, desculpa, me emocionei, que mostra esse prêmio, né, de quando você se doa, e seja qual tarefa for a sua. A gente não está querendo dizer que todo mundo vai fazer isso, mas é um caso para a gente começar a repensar o nosso modo de viver, porque o comum não é esse. O comum da vida eterna não é esse nosso, viver egoisticamente. Esse não é o comum. Pode falar, Davi. Então, a expiação se a gente for procurar no dicionário o significado da palavra expiar, né, ou expiação, a gente vai ver que tem uma significação associada a uma penitência, a uma purificação de crimes, a um castigo, a um cumprimento de uma pena, né, se a gente for olhar no dicionário, tá? E, na verdade, ela tem um caráter bastante educativo. A expiação, ela tem um caráter educativo. No próprio céu e inferno, são 3 etapas de um processo, né, de recuperação de um espírito que primeiro é o arrependimento, depois é a reparação e o terceiro seria a expiação, ou seja, a vivenciar aquela experiência negativa que ele causou. Então, isso para que o espírito efetivamente aprenda com os seus erros, porque a mensagem de Jesus é exatamente para que a gente não faça ao outro aquilo que não deve. Exatamente porque o mestre queria ensinar a verdade, essa grandeza de comportamento, a gente não usar, né, assim, ferir o outro, né, causar dor ao outro, sentir e sensibilizar aquela dor. Quem está batendo não tem a percepção da dor, mas a gente, nesse processo reencarnatório, que todos nós, espíritos, estamos ligados, um dia você é a pessoa que está cometendo o crime, e no outro dia, no amanhã, no dia seguinte,
o outro que está com movimento negativo. Hoje, você está tirando que está na biografia do Chico, nesses livros que contam os casos do Chico, que, certa feita, uma pessoa muito ligada ao trabalho mediúnico com o Chico, na mesma reunião, ele era um contador e tinha um escritório de contabilidade e, numa madrugada, o seu escritório de contabilidade foi invadido, né? Teve os bens de valor levados pelos ladrões, né? Como isso não bastasse, eles não ficaram satisfeitos ainda com esse tipo de ação, de levar os bens materiais de valor, e resolveram destruir todo o escritório. Então, destruiu todo o escritório desse irmão que trabalhava com o Chico. E no dia seguinte, pela manhã, quando ele chegou no escritório, viu aquela situação, ficou bem abatido, né? Bastante triste, era natural isso. Só que à noite tinha reunião mediúnica com o Chico, lá em Uberaba. E chegando então lá na reunião, o Chico percebeu que ele estava abatido, né? E perguntou o que tinha acontecido. Ele, bom, explicou o caso para o Chico, e o Chico, daquele jeito carinhoso dele, né? Abraçou o irmão em sofrimento, mas não falou nada. Ficou uns 5 minutos quieto, e depois ele falou: ah, meu, ver aquilo que a gente tirou. Então, exatamente uma situação que se aplica para poder ter a chance de fazer essa reparação, né? Passar por essas situações para que o espírito consiga avançar. E, assim, acho que esse caso do Chico, ele exemplifica bastante a questão aí da expiação, e o sofrimento é algo bastante comum. No item 15, em especial, retrata que a Terra realmente é um local de exílio para espíritos rebeldes que contrariaram a lei divina. Então, os processos expiatórios é algo natural entre nós. Com certeza. E você falando desse livro do Evangelho... Quer falar alguma coisa, Léo? Pode falar. Porque eu começo a falar e às vezes empolgo, né? Então, você falando tem essa Evangelho... questão mesmo da expiação. A codificação traz várias momentos onde o termo é bastante utilizado, né? Então, a gente tem muita referência sobre isso. E Davi, no próprio Evangelho, quando você mostrou a gente pode abrir também para pergunta. O pessoal que quiser perguntar aí, ó, no chat, pode deixar pergunta que a gente, se não souber responder, vai no Livro dos Espíritos e consulta, porque lá tem as respostas. Com certeza. Beleza. Eu não sei se é um problema no vídeo. Fala um pouquinho sobre os flagelos, né? A gente estava falando sobre os flagelos da humanidade. Tá, eu acho que o vídeo tá com um delay aqui, que você agora tá calado e a voz chega depois, por isso que eu fiquei meio calado.
O flagelo está no livro dos Espíritos. Tá ouvindo? Tá falhando um pouco, né? Tá falhando, não sei se é Tá tremendo internet, né? a voz em alguns momentos. Eu só queria, só antes de chegar nos flagelos, que está no livro dos Espíritos, você citou do Evangelho, né? Da nossa característica do nosso mundo, que é de provas e expiações. Eu anotei aqui uma das nossas características, que faz muito sentido. Superioridade da inteligência, em grande número de seus Não, habitantes. pois é, eu silenciei mesmo agora. Né? Isso faz todo sentido. A gente vê aí a tecnologia avançando, cada dia Pode coisas mais continuar. modernas. Tá. Cada dia mais coisas modernas. Então, na parte intelectual, estamos indo muito bem, né? Mas, eles dizem, os numerosos vícios que se mostram propensos indicam um grande índice de perfeição moral, né? É aquilo, a inteligência andou muito, mas o coração ficou para trás, né? Então, por isso que temos muitas características, né, de pessoas egoístas, orgulhosas, super inteligentes, mas com a moralidade lá embaixo. A gente vê muito aí o retrato em nossa política, em diversos setores privados, pessoas, né, que pensam somente em si e passa por cima de todo mundo. Tá falhando o som? Deve ser internet. Vê se você consegue me ouvir agora. Davi, tá ouvindo? Eu não sei se tá ouvindo. Tá falhando. Ficou falhando, né, Davi? Tá ouvindo? Caramba. Ao vivo é esse mesmo. Eu acho que tu tá sem som aí. Ó, a Lucimar falou que não tá te ouvindo. Tá falhando, às vezes tá Agora chegando voltou. tá chegando com atraso o som, mas Na, às vezes eu ouço, às vezes não entendo. Não, a comunicação não está boa por causa disso. A gente a está. Lucimar, Eu não sei a, se o pessoal está conseguindo ouvir alguma coisa, entender alguma coisa, mas a gente está com essa a problemática Lucimar falou que aí. só tá me ouvindo. Não tá te ouvindo. Acho que agora ela te Certo? ouviu. Deixa eu fazer o seguinte, Tá, então será que vale a pena eu te bastante. Acho que tá ouvindo agora. Acho que ouviu. Só tua imagem tá falhando para mim, tá chegando atrasada. Não, continua aí você falar, porque Continua. senão a gente. Senão a Não, então, gente vai ficar parado aqui. né? Então, essa é o que Kardec essa mensagem que quem deu foi Santo Agostinho, né? Falando das nossas Pois é. características da nossa sociedade, né? Povo inteligente, mas de coração atrasado. Mas agora já estamos, né, entrando na regeneração e as coisas estão começando a se equilibrar, né? Porque esse é o futuro, né? A inteligência e o coração andarem lado a lado, né? Porque uma pessoa com um coração maravilhoso, Então qualidades continua falando aí, morais Léo. grandes. Já que eles não estão me Beleza. ouvindo, aproveita. Então, nossas características, né? Então, quando atingimos o coração, as qualidades morais equivalentes à nossa inteligência, então só temos a ganhar em muito, né? Flagelos destruidores, como o Davi comentou, tá no livro dos Espíritos, né, Davi? Na página. Não, Na eu acho que pode seguir, cara. Não, relaxa. tá. Do Fala um pouco aí Evangelho? dos flagelos. Aí, o pessoal está ouvindo. Tá. Tá ouvindo, né? Essa Fala um pergunta, pouco dos flagelos.
Essa pergunta todo espírita faz agora, porque cansamos de ler, reler, ouvir isso em diversas palestras por aí, porque era tudo na teoria, né? Dificilmente chegava até nós. Então, o que estamos vendo hoje em dia aí, no nosso mundo, é uns flagelos. E 150 anos atrás, Kardec perguntava, na pergunta 737, os espíritos: com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Né? Por quê? Né? Qual o objetivo desses flagelos, desses desastres de hoje a gente está vendo da humanidade inteira, esse vírus que abraça todos sem exceção, de pobre, rico, cor, raça, credo, tudo. Então não tem problema com ele. Ele chega onde que for, em qualquer classe. E os espíritos respondem que é para a gente progredir mais depressa. É porque se olharmos só na visão material e que não começa na questão 737. Isso. Não, do Livro dos Espíritos. Flagelos destruidores. Acho que o teu áudio está chegando para mim bem tarde. Eu acho que tu já falou isso há um bom tempo, né? Então eu vou continuar aqui. Enquanto isso, Davi, eu vou te desconectar e vou te chamar de novo. Deve ser algum problema de conexão, eu não sei. Deixa eu ver aqui, só um momento aqui. Enquanto eu procuro o Davi aqui, estou convidando ele. Então, e esses fatos que ocorrem na nossa humanidade, que estamos acompanhando hoje, enquanto isso, Davi vai aceitando aí. São modos de a humanidade avançar. E ele responde: já não dissemos que a destruição é uma necessidade de regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala de aperfeiçoamento? É porque hoje muitos não conseguem ver ainda os benefícios do mal que ocorre com todos nós aqui. Mas a longo prazo vamos ver a diferença que aconteceu, muitas coisas vão melhorar, outras não. Diversos benefícios, trânsito, violência, acreditamos que vai mudar bastante coisa, né? E eles continuam assim: preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. É o que a gente estava acabando de falar aqui. Daí vem que os qualificar de flagelos por efeitos do prejuízo que vos causam. Porque dói na gente, né? Dói na sociedade, dói na nossa família. Então, a gente está sentindo isso e dificilmente conseguimos extrair coisas boas quando estamos passando por algo difícil em nossas vidas, né? Voltei. Voltou? Tá ouvindo melhor agora? Tô ouvindo melhor. Deve ser tá problema ouvindo de agora, conexão. bem? Sim, tô com ouvindo. certeza. Né? Aí eu tava, não sei se você estava acompanhando aí, Então, eu tava lendo aqui as perguntas. Oi? Acho que voltou a falhar de novo. Fala alguma coisa, Vou falar alguma coisa? Não, deixa eu só terminar aqui então. Tá Aqui. ruim. Aí ele fala, os espíritos continuam: essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas. E para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Porque é fácil a gente olhar a história, quando a gente pesquisa nos flagelos que ocorreu naquela sociedade, é fácil a gente ver os benefícios, mas é difícil a gente ver hoje, né? A gente está no olho do furacão e você começar a enxergar os benefícios. Mas é esse olho de ver que o Cristo nos ensinou, né? Mesmo
nas dificuldades, na tribulação, a gente começar a ter olhos de ver, olhos bons, enxergar coisas boas. A lição está aí para todo mundo, para todos, cristão ou não, todos os credos, e cabe àquele que sabe extrair algo de bom. E isso é o que os espíritos respondem, né, na pergunta de Kardec, né? Quer falar alguma coisa, Davi? Não sei se o pessoal vai me ouvir, né? Mas Eu estou ouvindo. realmente, assim, em relação aos flagelos destruidores, a situação que a gente está vivendo, né? Eu acredito que com a própria resposta dos espíritos trouxe para nós a ideia de que essas coisas acontecem exatamente para o progresso da humanidade. Então, existe uma razão especial, né, para que a humanidade possa avançar, crescer mais rapidamente. Então, os flagelos destruidores sempre existiram na história da humanidade. A gente está vivendo um mercado, sim, mas como os próprios espíritos falam na questão 740 do Livro dos Espíritos, esses momentos são uma oportunidade. É uma oportunidade para o crescimento, é uma oportunidade para que a gente possa fazer o bem, para que a gente possa fazer a caridade, atitudes, para que a gente possa se transformar, se modificar. Muitas pessoas ainda não conseguiram entender. Ainda estou pensando o que está acontecendo no mundo, é claro, né? Mas com certeza o mundo não será mais o mesmo. O mundo de 2019 é a formação e certamente a humanidade não sairá mais a mesma. Então a gente precisa se adaptar. É isso que caracterizou a raça humana, o poder de adaptação, de saber conviver com essa nova realidade. Então, eu acho que isso são características que vão fortalecer os espíritos que estão vivenciando essa situação, para que a gente possa colocar a nossa bondade, o desejo de ajudar o próximo. Quantas pessoas precisarão de um acalento diante da crise? Quantas pessoas não precisarão de questões materiais, arroz, de feijão, e a gente ter essa oportunidade para ajudar? Isso é muito importante. Quantas pessoas precisarão de um ouvido amigo para ser tocados, né, naquilo que os incomoda, de ter um ombro para poder encostar. Então, oportunidades que todos nós, independente da classe social, independente da cor, a gente vai poder praticar. Então, eu vejo assim de forma muito positiva, abrindo muitas oportunidades para nós praticarmos o bem e crescermos espiritualmente, porque é o objetivo desses flagelos destruidores, né? Então, o vírus vai trazer certamente isso para nós, com certeza. Né? E na pergunta seguinte, ele pergunta o que muitos fariam. Pô, não existe, foi na questão 738, não existe outro modo que a humanidade possa progredir? Será que é só isso? E ele responde, pode, existe outro meio. E Deus emprega todos os dias, porque deu a cada um um meio de conhecer o bem e o mal. Isso independente de, né? Independente de religião. Todo dia. A pessoa pode ser ateu, mas ela começa a desenvolver o discernimento dela, que é o bem e o mal. Mas tendemos sempre para o mal, o lado egoístico. Então, Deus está todo dia dando oportunidade para todos. Todo dia, todo momento, porque muitos acreditam que Deus vai tocar em sua vida de modo fantástico, extraordinário. Não, vai aparecer isso. Não. São coisas simples, coisas singelas, circunstâncias que acontecem em nossas vidas, né? Que nos mostram e a gente finge que não vê. São pessoas que às vezes falam, até uma pessoa que te critica ou fala mal de você, chega uma mensagem, você não extrai, se for uma crítica, você não extrai o lado bom.
Então, Deus está todo dia ele falando com você. Só que fechamos os olhos, fechamos os ouvidos e vamos tocando o barco. Chega um momento que não dá, né? E a humanidade está nesse ponto, né? A gente vê aí brigas políticas poderosas, guerras, então estamos escolhendo o que plantamos, né? Então, se o macro, que é a sociedade geral, está doente, significa que o micro, resumindo, nós também estamos, né? E ele fala, o homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que lhe faça sentir a sua fraqueza. Ou ouvimos isso ou fingimos que não, tá tudo certo, o jeito que a gente leva a vida tá tudo certo, a sociedade tá maravilhosa, o trânsito é perfeito, tudo funciona, né? A lei do caos, as pessoas desonestas, trapaceando, e vamos tocando o barco, né? Tá aí nossos frutos, né? Davi, tá vendo? Alô, Davi? Oi. Porque Ah, tá tá falhando sim. aqui, aí nunca sei Aham. É, a imagem se, engana a gente aqui. se vocês estão conseguindo me ouvir assim, ouve, se ouve, entendeu? Porque eu estou ouvindo vocês, você no caso, eu estou ouvindo com, assim, com muito atraso, né? Entendeu? E muito falhando. Mas essas pessoas que ainda insistem no mal, certamente, né, a doutrina espírita traz que a gente quando faz comete um erro, equivocada com as outras pessoas, a gente em algum momento vai ter que se arrepender, vai ter que reparar e vai ter que espiar. Então, não é inteligente, né, agir no mal. É importante, evidentemente, nós nos tornarmos pessoas que sigam os ensinamentos do Mestre Jesus, que nos pediu para amar ao próximo como a nós mesmos. Se conseguirmos a Deus sobre todas as coisas, se a gente conseguir fazer um bocado disso, certamente a gente vai estar um pouquinho melhor, né? E aproveitar as oportunidades de praticar o bem. Mesmo na crise, a gente pode ajudar as pessoas, a gente pode manter uma postura otimista, porque o pessimismo não ajuda nada, né? Fortalece ainda os irmãos trevosos É, que não querem a felicidade. Realmente eu acho que as coisas vão caminhar, não mais para a transformação da humanidade, né? A gente vai ver aí. Espíritos falam isso, que muita da ciência, da medicina, muitos dos males da humanidade serão curados com a aproximação realmente do mundo regenerado. E, e é evidente que toda vai passar, como o é. Chico sempre Não, com afirmou, certeza. que tudo passa, tanto as coisas boas como as coisas É, ruins. Então, ela é efêmera, né? O que fica é o espiritual. E isso aí é que fica. A gente tem que com certeza. saber valorizar, então, o espiritual dentro do material. É. Quer ver É isso, a minha opinião. um exemplo prático que muitos devem conhecer são essas pessoas, empreendedores que hoje estão com grande sucesso, empresas grandes, e eles sempre contam as histórias deles, né? Que passaram por momentos difíceis, faliram inúmeras vezes, passaram dificuldade, companheiros abandonaram, passaram aquele perrengue, aquele sofrimento. Mas eles nunca desistiram, né? Sempre naquele objetivo de alcançar a sua meta, né? E vemos isso em diversas biografias de pessoas de sucesso aí. E quando elas conseguem o objetivo final, parece que a história dela vira um troféu que ela conta com gosto, né?
a lição, as dificuldades, sempre o fortaleceram. Então, esses exemplos que a gente tem que seguir também na nossa vida também, né? Que estamos passando hoje, temos que tirar as lições boas e fortalecer cada vez mais nosso espírito, porque somos espíritos imortais, não somos só um aglomerado de células, né? Porque se vivemos assim, a gente acaba caindo em desespero, e se o número de pessoas que acabavam findando a sua vida já era muito grande, e com esse medo, porque o problema que a gente está passando hoje não é só o medo da morte, né? As pessoas acabam desanimando em tudo e acabam recorrendo a essa situação que não vai ajudar em nada, vai acabar agravando muito mais a sua atuação do teu espírito. Então, isso que a doutrina nos ensina, nos fortalece e faz a gente passar por tudo, por todos os turbilhões com resignação. Que a palavra é essa, resignação, e a gente sempre tem que estar se fortalecendo, porque o medo é normal. É normal. É normal a gente às vezes bater aquela angústia, bater aquele medo, mas é passageiro. E a gente tem que saber o que a gente vai fazer com esse medo. Vai deixar ele dominar? Deixar ele avançar? Você vai ficar optando por ver televisão, ser bombardeado por notícias que tende a te jogar mais para baixo? A opção é nossa, a televisão não liga sozinha. Então você troca de canal, opta por algo Ô, Léo, edificante. somos espíritos imortais. Uhum. É, com certeza. E a doutrina fortalece a gente nisso, para a gente começar a olhar de cima, porque a gente, se olhar de baixo, a gente se perde. Se a gente olhar de cima, da onde nós viemos, por que estamos aqui, que somos imortais, estamos só de passagem para aprender, tudo Não, fica mais fácil, a dor diminui, né? eu disse, é, Acho que falhou de novo, Davi. Oi? Você falou alguma coisa? Não estou te ouvindo. A Priscila aqui, a Priscila Pinheiro falou aqui, somos felizes de termos a doutrina espírita que nos dá esse equilíbrio. É tá verdade, falhando, Priscila. Léo. É, tá Tá falhando, falhando. né? Mas, Eu disse que tá falhando. aham. Você quer falar alguma coisa? Entendeu? Eu disse que aí, ó, a Priscila fala que somos felizes de termos a doutrina espírita que dá equilíbrio. Pois é. É, Perfeito. nós somos e a doutrina dos imortais. Então, a gente vai perder, pode perder o corpo físico, mas continuaremos vivos. E isso aí é muito consolador, porque a É. doutrina espírita acabou com a morte espiritual, né? Morre o corpo físico vivo. Então, se acaso a gente tiver que desencarnar agora, nesse momento, é uma consequência natural, né? Jesus está no comando. Deus sabe o que é melhor para nós. E a gente não vai estar desamparado no plano espiritual, vai começar a se preparar para um próximo reencarne daqui a um tempo mais à frente, né? Certamente com uma Terra bastante modificada, né? Já com avanços tecnológicos e morar numa posição extrema, né? De estar de maneira assim muito paranoica, né? E eu acredito que muitos irmãos vão desenvolver síndrome do pânico, né? Vão agravar o pânico que já existe, a ansiedade que já existe, assim, desse ponto de vista, isso
ativo, grupos afastada, né? Como o SOS Preces, que a gente tem na nossa casa, e graças a Deus o SOS Preces voltou a funcionar, exatamente para dar amparo psicológico, dar amparo espiritual para esses irmãos que necessitam. Então, isso é praticar a caridade, com certeza, nesse momento que estamos enfrentando. Isso todo espírita pode fazer e deve fazer, né? A gente não deve conta de nós, que a gente crie os mecanismos de adaptação. Não dá para fazer palestra ao vivo, a gente faz online, né? A gente continua criando os grupos exatamente para que elas não percam, que seja, a gente tem que fazer o que é possível, né? A gente sempre tem que fazer o que é o melhor, dar o melhor de nós. E dar o melhor de nós é exatamente perceber a situação e encontrar mecanismos todo dia, né? O grupo do NEP também está fazendo todo dia encontro. Eu vejo isso de maneira muito positiva. A gente jamais iria imaginar que isso poderia acontecer assim. Então, eu acho que é uma das benesses que essa situação está trazendo para nós. Em ação, entendeu tudo o que eu aquilo falei? que conhecemos através da doutrina dos Espíritos do Senhor Falei que Jesus Cristo. já está chegando no final. Tô ouvindo. Já estamos 50 minutos, já está na hora a gente finalizar, né? Eles mandaram várias coisas aqui, pessoal. É ruim que a nossa conexão não está muito boa, né, Davi? Tem um delay aqui, você fala, chega depois. Vamos ver uma maneira de conseguir estabilizar isso, né? No próximo Não é assim mesmo. encontro e tal. Vez. São algumas experiências que estamos fazendo, né? E vamos tentar corrigir esses problemas para depois. Não, com certeza. A gente vai se adaptando. Para a semana que vem, vamos ver se a gente consegue uma conexão melhor. Eu não sei se é a conexão aqui em casa, né? Eu não sei. Não sei. É o Instagram que não está suportando. Deve estar sobrecarregado também, né? Isso aí depois é uma questão para avaliar. Mas vamos agradecer o pessoal, né, a participação, que eles estiveram aqui acompanhando. Apesar desses problemas técnicos que a gente está tendo, agradecer a todos eles e convidá-los para que semana que vem possam estar com a gente. Então, vamos pedir aqui, eu agradeço você, Davi, meu grande amigo. Obrigado. E a todos que participaram aqui. Fala aí alguma coisa aí, se despede do pessoal. Tá bom. Mesmo com muitas falhas aqui, problema de internet, conexão, espero que um pouquinho tenha chegado ao coração de vocês, confortado um pouco, que precisamos muito dessa doutrina, do nosso Senhor Jesus, que sempre está ao nosso lado, e lembrávamos daquela passagem, quando os apóstolos ficaram com medo na barca, né? Todos desesperados, e Jesus chegou, acalmou todo mundo, acalmou a tempestade, e mandou eles se acalmarem, né? Sabemos que ele está no leme, não estamos à deriva, é só termos fé e confiar. E fazermos nossa parte, né? Seja pequenininho que for, fazer, né? O que vier ao nosso alcance, como você acabou de dizer. Falou? Tchau para todo mundo. Até semana que vem. Fique com Deus. Falou, Davi.